Bom, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de, dando continuidade ou continuação ao assunto do Adventismo, Adventista dos Sétimos Dias, eu quero falar sobre o decreto dominical, o famoso decreto dominical. Bom, vocês sabem que desde o Egito Antigo existe evidência de que os impérios sempre, em diversos momentos, o que esses impérios fizeram? Perseguiram o povo de Deus por causa do sábado. No reino da Pérsia, onde muitos judeus permaneceram após o cativeiro babilônico, o oficial Amã convenceu o rei Assuero a fazer um decreto contra os judeus. A motivação dele não deixa dúvidas. Abre aspas. Ele falou o seguinte para o rei: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Você pode ler isso no livro de Esther, capítulo 3, versículos 8 e 9. Ante a manipulação de Amã, Assuero, abre aspas, tirou da mão o seu anel, deu a Amã, fecha aspas. O adversário dos judeus era Amã. Está em Esther capítulo 3, versículos 10. Exceto o sábado, os demais mandamentos da lei de Deus não impunham distinção significativa entre os judeus e os povos da Pérsia. De fato, Ellen G. White afirma que o decreto de morte a ser expedido pela imagem da besta, entre aspas, será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus, fecha aspas. Ellen White escreveu em Profetas e Reis na página 605. Mas o que seria o decreto dominical? O decreto dominical, portanto, anuncia um tempo em que as leis humanas instituirão o domingo como dia sagrado, o dia santificado, em lugar do sábado bíblico. Êxodo 20, você pode ler lá em Êxodo 20. Pois bem, Constantino, o imperador Constantino, imperador romano, promulgou em Roma, no dia 7 de março do ano de 321, o chamado Edito de Constantino. Esse edito de Constantino, que todos os juízes, diz assim, certo, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Durante a Idade Média, igualmente prevaleceu a lei católica romana que ordenava, abre aspas, guardar domingos e festas, fecha aspas. O terceiro mandamento, em detrimento do sábado da lei de Deus, como está em Êxodo 20, do 8 a 11. Êxodo capítulo 20, do 8 a 11. Na Idade Moderna, os protestantes ingleses foram os primeiros a promover e guardar o dia do sábado, o dia do Senhor, sabiam? Os protestantes ingleses. William Tyndale, que foi do século XVI, ele traduziu a Bíblia. O reformador William Tyndale muito se impressionou com o tema da aliança, ao qual fez várias notas de margem no Pentateuco. Na margem, fez várias notas. Mais tarde, o estabelecimento da igreja pela coroa britânica levou os protestantes ingleses a enxergar a si mesmos como substitutos dos antigos israelitas, como herdeiros da aliança. Dessa forma, as notas de Tyndale, a noção de um povo eleito, levaram os protestantes ingleses à redescoberta do dia do Senhor como sinal da aliança. No início do século XVII, o ministro anglicano Nicholas Bound passou a ensinar que profanar o sábado era profanar a Deus. Assim, os puritanos ingleses passaram a ensinar que trabalhar no sábado era um pecado tão grave quanto matar ou cometer adultério. Olha a importância do sábado. Pois seria uma quebra da aliança com Deus, eles falaram. Então por isso que era pecado.
No entanto, a despeito de lerem o Pentateuco, os protestantes ingleses que guardavam o dia do Senhor no primeiro dia da semana, e chamavam esse dia de sábado, entre aspas, não demorou, porém, para que alguns concluíssem que o sábado de descanso devia ser guardado no sétimo dia. Vamos falar dos puritanos John Trask e sua esposa Dorothy. Eles começaram a guardar o sábado do sétimo dia já no início do século XVII, razão pela qual foram perseguidos. Em 19 de junho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua, acusado de conspiração. Ele era o líder de uma seita de separatistas que acreditavam que o sábado do sétimo dia e a lei dietética mosaica continuavam em vigência para os cristãos. Infelizmente, John Trask se retratou e foi solto porque ele se retratou. Porém, sua esposa Dorothy ficou presa por 25 anos por não desistir do sábado do sétimo dia. Os puritanos zelosos do sábado, guardado no primeiro dia da semana, não puderam ter paz na Inglaterra sob influência posterior de Roma. Aí o que eles fizeram? Em 1620, eles chegaram à América a fim de estabelecer uma nova Jerusalém. No ano de 1620, os puritanos vieram para estabelecer uma nova Jerusalém que preservasse o sábado em sua integridade. Considerado o papel dos protestantes puritanos e sua motivação no desenvolvimento dos Estados Unidos, deve-se assumir que a guarda do santo dia de sábado é uma de suas poderosas pedras angulares. Sob esse ímpeto, as colônias puritanas na América do Norte logo desenvolveram uma legislação dominical contra a profanação do dia do Senhor, com pesadas e graves penalidades para as violações. Nas décadas recentes, movimentos pela guarda do domingo têm se fortalecido em vista das encíclicas papais sobre o assunto. A chamada European Sunday Alliance defende a guarda do domingo como caminho para a renovação da família e da sociedade. Por sua vez, a Lord's Day Alliance nos Estados Unidos propõe que a guarda do domingo é compatível com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois os empregadores devem, abre aspas, honrar as necessidades dos trabalhadores por observância de fé oportunas, tratamento justo e descanso regenerativo. Em maio de 1998, vocês lembram? O Papa João Paulo II lançou a encíclica Dies Domini em latim é Dia do Senhor, na qual defende que a guarda do domingo é um meio para a reforma social, entre aspas, fortalecimento da família e a restauração da igreja. Ele cita a lei civil do Império Romano, pelo Papa, que reconheceu o dia do sol, para que todos nesse dia deixassem de trabalhar. No parágrafo 67, ele afirma que é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. No ano de 2017, o que aconteceu? Em 2017, o Papa Francisco Bergoglio, lançou a encíclica Laudato Si, que em latim quer dizer louvado seja, em que defende que o ecossistema precisa de um descanso dominical. No parágrafo 71, ele embasa a sua argumentação na lei divina sobre o sábado, entre aspas. Para o Papa, a necessidade do descanso da terra e de seus habitantes no domingo está patente, por exemplo, na lei do Shabat, pois no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia devia ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat, como está em Gênesis no capítulo 2, de 2 a 3, ou Êxodo 16, 23, ou no Êxodo 20, ou no Êxodo 10.
Evidentemente, os que defendem a lei dominical, tanto católicos quanto protestantes, afirmam que a mesma será coerente com o estado de liberdade mantido pela Carta dos Direitos Humanos. Nessa linha, Ellen White afirma que, no contexto da lei dominical, será feita, abre aspas, a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhorará grandemente a moral da sociedade. Ellen White escreveu isso no Grande Conflito, na página 587. Ela falou também que os Estados Unidos, com seu poder de influência mundial, ele vai se fazer, isso é aliado ao papado, de acordo com ela. Ela está no livro dela, Eventos Finais, na página 85, ela diz assim, que os Estados Unidos, com sua influência e seu poder sobre as demais nações, aliado ao papado, ele vai o quê? Dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado. Deve-se observar que a guarda do domingo por milhões de cristãos sinceros não é em si a marca da besta, ela fala. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto. Ela escreveu isso no livro dela, Eventos Finais, na página 224. Desta forma, é a lei dominical imposta que determina a condição da marca da besta. Olha que interessante. No contexto de Apocalipse 13, fica claro que a besta pretende, a exemplo de Nabucodonosor, que está em Daniel capítulo 3, versículo 15, assumir o lugar de Deus. Os guardadores dos sábados devem ter em mente que a lei dominical, em nível mundial, é o último evento escatológico, pois a substituição da lei de Deus pela dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 142 e 143. Vamos fazer uma conclusão. A revelação profética, portanto, apresenta-se coberta de persuasão no tempo atual. De fato, o mundo caminha para um evento escatológico de grandes proporções. Caminha. Em que a lealdade ao Deus Criador será posta à prova. Vocês sabiam? As profecias apontam para uma retomada da relação entre igreja e Estado como caminho para a emergência de um novo e último estado de intolerância e perseguição religiosa. É isso. Eu espero que vocês gostaram.